Agora no Repórter MT você acompanha uma entrevista sobre Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E eu falo com Samira Marcon, ela é enfermeira, coordenadora do Núcleo de Estudos em Saúde Mental de Mato Grosso, vinculado à pós-graduação de enfermagem da UFMT. Samira, Setembro Amarelo, qual a ligação do nome com o suicídio? Tá, na realidade o Setembro Amarelo surgiu há um tempo atrás mundialmente, né, essa ação pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio. E aí, em 2014, o Brasil aderiu ao Setembro Amarelo, propondo ações, começou em Brasília, foi uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do CVV, com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. E aí eles começaram a propor ações, né, para prevenir, porque qual que é o objetivo? Alertar a população sobre a realidade do suicídio, né, porque ele sempre foi um mito, muito velado. Sim, até mesmo nós profissionais da imprensa acompanhamos essa mudança. Então eu já tenho aí 17 anos de formada, eu percebo uma nova abordagem para esse olhar do suicídio. Também foi nesse sentido de prevenção, porque do jeito que estava não era possível mais ter tanto tabu sobre o tema? Sim. Exatamente. Inclusive, quando a gente diz de prevenção do suicídio, lógico que são várias ações, né, que a Organização Mundial de Saúde propõe. Mas uma delas é a mídia, né, a participação da mídia fazendo uma inserção correta, né, noticiando de maneira correta. Isso, exatamente. Sem romantizar, sem usar alguns termos como o aluno ou a pessoa que cometeu o suicídio teve sucesso, teve êxito, então que denotam aspectos positivos de cometer o ato. E foi provado que divulgar, noticiar um caso que aconteceu de suicídio, ele não impacta no aumento do suicídio. Não, de forma alguma. Noticiar da forma correta, né? Não divulgar os meios que foram utilizados, é uma das ações, né, que eles pedem. E como eu já disse, não romantizar a coisa. Mas a mídia precisa aprender muito, então. Precisa. Inclusive, tem proposto pelo Ministério da Saúde, tem alguns materiais bem interessantes que orientam a mídia a como trabalhar com a questão da prevenção do suicídio. Samira, ainda é um tabu falar sobre suicídio entre as famílias, ou mesmo na religião, ou nos grupos sociais? Como que o núcleo percebe o tema suicídio relacionado ao tabu? Tem muitos tabus, muitos mitos, né? E assim, acredita-se que um deles, por exemplo, é que a pessoa que fala que vai morrer e acabou, né? E não é assim. Os estudos mostram que toda pessoa que está pensando no suicídio, de algum modo, ela tem uma ambivalência em relação àquilo. O que é ambivalência? Sentimentos opostos a determinada situação, no caso o suicídio. Então ela quer morrer e não quer. Ela acha que não tem mais jeito, mas tem. Então essa ambivalência que a pessoa vive é positivo até certo modo. Porque ela está em conflito. Está em conflito. Ela está pedindo, de uma certa maneira, ajuda ali. Isso, exatamente. E aí nessa hora que nós temos um papel fundamental, e não é só o profissional de saúde. É a família, é a comunidade, são os amigos, estarem alerta para esse pedido de ajuda. Né? E um outro mito também bem importante é que toda pessoa que comete o suicídio tem um transtorno. E nem sempre, em 90% dos casos, a pessoa pode ter sim um transtorno. Como depressão. Isso. Depressão é o mais comum, né? Um forte fator de risco quando você investiga o fator de risco. A depressão é um forte fator de risco. Quando ela não tratada, quando ela não acompanhada. Isso, né? Que acontece muito, porque às vezes a própria pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, não sabe o que é, não identifica precocemente, vai sofrendo com aquilo, né? Mas então, voltando, nem todos têm a presença ou da depressão, ou do transtorno de humor bipolar, ou da esquizofrenia, mas tem outras situações, outros fatores que estão contribuindo para que ela tenha esse comportamento suicida. Quais fatores, por exemplo? Inúmeros. Vai desde uso de substâncias. Primeira coisa, quando você vai estudar fator de risco para comportamento suicida, é a depressão.
né? E depois, na sequência, a gente pode colocar aí o uso de substâncias psicoativas, né? Álcool, e outras drogas ilícitas. O isolamento social, e aí vem os aspectos mais subjetivos, né? Desesperança, desamparo, tristeza persistente, outros fatores. Perda do amor que ele idealiza como da vida, isso também. Também, perdas tanto afetivas quanto morte de um familiar, econômica. Também pode ser um fator de risco. A orientação sexual, né? Os estudos têm mostrado que os que se declaram não hétero têm mais a presença da ideação suicida do que os que se declaram hétero. Então, essa é uma população também que tem sido mais estudada para que a gente tenha um olhar Seria uma fragilidade, Samira, ou não? É muito complexo quando a gente pensa, como você disse, né? A orientação sexual, ela aparece como um fator ali que demonstra a presença mais marcante dessa ideação. Sim. É pela fragilidade, pelo não apoio familiar, ou o estudo não foi aprofundado nesse sentido de saber qual a causa que traz essa ideação? Muito relacionado ao julgamento social, né? Porque são pessoas que, quando se assumem nessa condição, a nossa sociedade ainda é muito tradicionalista, né? Então, quando a pessoa se assume nessa situação, nem sempre, socialmente, ela é bem recebida. E o próprio preconceito que a gente vê, né? Homofobia. Então, todos esses aspectos faria com que a pessoa, de certo modo, se isolasse, se, né, mantivesse mais alheia a essas redes que a gente chama de apoio social, familiar, às vezes até religiosa. E isso poderia, sim, interferir no fato de essas pessoas terem ideação suicida. Quando você disse que da religiosidade é um fator protetivo? Sim, né? Porque na medida em que a pessoa tem uma crença, de algum modo ela tem a esperança. E um dos sentimentos que pode estar presente no comportamento, eu falo comportamento porque vai da ideação até planejamento, tentativa e o suicídio, né? Raramente é por impulso, Samira? Raramente. O suicídio é planejado. Então, daí a gente volta a outro mito, que 2/3 também, os estudos mostram que 2/3 das pessoas que se suicidam deram indicativo de que iam cometer o ato, ou para a família, ou em rede social. Deixando alguma frase, algum comentário, Sim. que depois a família fala, nossa, quando ele disse isso, Sim. depois faz sentido, né? Porque muitas vezes naquele momento não fez sentido nenhum, e depois faz sentido. Exatamente. Então, o suicídio vai sendo idealizado mesmo, por isso que a gente fala da ideação, né? Ele vai pensando, e aí ele começa aquilo ainda está muito distante, mas o sofrimento, a desesperança, ou seja, quaisquer outros fatores que estejam interferindo, vão se acentuando e a pessoa começa a ir para um planejamento, né? Dali, então ela começa, não, como que eu vou fazer, o que que eu vou utilizar, quando que vai ser, quando a minha família sair, ela começa a pensar no dia, ela elabora um plano de suicídio e aí ela vai e comete, né, o ato, utilizando ou uma arma de fogo, ou tentando asfixia por enforcamento, pulando de lugares altos, que é mais comum em mulheres. E aí ela comete e vai a óbito ou não, né? Então... E quando não vai a óbito, existe também estudos que mostram que depois ela tenta novamente? Existe essa busca por outras tentativas? Sim. Tem um dado também da Organização Mundial de Saúde de que 17% dos brasileiros já pensaram em se suicidar. Desses... Nossa, é um número considerável. É alto, né? Desses, de 20 a 25%, de 20 a 25% dos que tentarão novamente no período de 1 ano. E 10% das pessoas que tentaram irão cometer o suicídio, irão a óbito no período de 10 anos. Nossa, isso é alarmante, né? É alarmante se você pensar que o suicídio é evitável, né? Que você tem que fazer a prevenção. Então, daí eu até queria puxar para mais um mito, que é que as pessoas acreditam que o suicídio é manipulação. A pessoa tentou, de repente fez um corte. Para chamar a atenção. Isso.
Então é um mito, né? Mesmo entre profissionais de saúde, não é só na comunidade. É porque é interessante, né? Porque você é enfermeira, então o núcleo de estudos em saúde, né, sendo coordenado a enfermagem aí dentro da pós-graduação da faculdade de enfermagem, que são os primeiros profissionais da saúde praticamente que recebem o paciente. Exatamente. Então esse alerta veio também, né, nesse segmento justamente para fortalecer o aspecto da prevenção. Sim, inclusive nós no núcleo temos desenvolvido estudos, né, com a temática do suicídio, e um deles que está em desenvolvimento agora é o estudo de uma mestranda nossa que verificou as atitudes dos profissionais frente ao comportamento suicida. Então ela aplicou um questionário para esses profissionais de atenção básica, teve uma resposta disso, e aí nós fizemos uma capacitação de quase 30 horas, e após essa capacitação desses profissionais nós reavaliamos as atitudes. Por que ela está fazendo esse estudo? O que motivou? Que a literatura tem nos mostrado o quanto os profissionais de saúde estão despreparados para atender o comportamento suicida. Porque às vezes está ali a evidência clara e não é percebida. Não é percebida. Ignorada. É ignorada. E poderia ser evitado, então. Né? Com Como você certeza. disse que é um fato que é evitável. Evitável. De 10 suicídios, 9 você poderia evitar. Isso é muito Segundo alto. a Organização Mundial da Saúde. Né? Muito alto. Então, assim, você dá pra gente perceber a importância do acolhimento dessa pessoa quando ela chega ao serviço. Né? Porque às vezes eu estou numa consulta de enfermagem, num PSF, na atenção básica, ou recebo esse paciente num pronto atendimento por tentativa, né? Por uma causa orgânica, correndo risco de vida, e o profissional não consegue olhar para aquela situação e trabalhar aquilo com a pessoa. Então o que acontece? Se é na atenção básica, ele olha lá, de repente, a hipertensão, todos os aspectos físicos que a pessoa foi buscar e não para olhar e conversar sobre esse comportamento que às vezes ele está percebendo. E não é diferente nos serviços especializados, né, de atendimento de urgência e emergência. Sim. Que os profissionais recebem, tratam da vida, de manutenção da vida e não conseguem abordar essa pessoa e ela vai embora para casa. E a gente já discutiu que a tentativa prévia é um fator de risco para outras, né? Então, é um ciclo que se quer quebrar. É preciso mudar esse olhar para impactar também nos números, né, Samira? Quando a gente pensa qual é a faixa etária hoje mais presente nos números? Existe assim o jovem, a idade adulta ou a terceira idade? Existe isso? Prevalência? Existe. Os dados epidemiológicos mostram que o suicídio é maior em idosos de 70 ou mais anos, só que tem ocorrido mundialmente um aumento também entre adolescentes e jovens. Não é só no Brasil, é mundial. Então, as pessoas, hoje o índice, as taxas, né? A gente fala em taxas. As taxas têm aumentado muito na população de 15 a 29 anos, que você pega aí os adolescentes e os adultos jovens. Então, assim, tem aumentado, por isso, inclusive, tem sido muito investigado essa população em estudos também, porque começou a inverter. Né? Antes era o idoso por vários aspectos, né? Do isolamento mesmo do idoso, de repente era alguém... Da perda de muitas pessoas naquele período, né? Vai se perdendo os amigos, o companheiro ou a companheira. Isso. A síndrome do ninho vazio que a gente Sim, fala, né? Os filhos saem de casa, casa, eles ficam só, perde aquela figura de manutenção da casa. Então tem vários aspectos e já foi muito estudado. Os fatores de risco para o suicídio do idoso já foram muito investigados, né? E aí agora os jovens começam a ser investigados também, para ver, a gente precisa identificar o que está acontecendo com esses jovens, quais são os principais fatores para que possam ser elaboradas as medidas preventivas. Quando a gente pensa em jovens, recentemente tivemos aí até abordei em várias entrevistas sobre a baleia azul. Nós temos também na Netflix a série, né, das 13 razões. E aí quando você diz assim, isolamento social,
Ao mesmo tempo, existem as mídias sociais que o jovem está conectado quase o tempo todo. A gente teve aquela novela da Glória Pérez, aquele menininho, o Yuri, que nem conversa direito com seus pais, porque conversa por meio do WhatsApp. E é um retrato. Hoje o jovem está muito ligado para as mídias sociais. É como se ele tivesse inteirado com uma grande turma. Mas na prática, no escuro do seu quarto, ele se sente sozinho, Samira? Sente, na realidade. Por que ele é fisgado com tanta facilidade por um jogo como Baleia Azul? Normalmente as pessoas que chegam para participar de um jogo desse já têm de base algum tipo de sofrimento mental, né? Ou ele está passando por algum quadro depressivo, a autoestima muito baixa, a dificuldade de manter as relações sociais. Ele até tá ali nas redes, mas quando ele vai, por exemplo, numa festa, eles falam muito resenha, né? Resenha. Não consegue ter acesso, assim, fica muito afastado. Minha filha, quando você, mãe, tem uma resenha para escrever, quer que eu te ajude? Não, é uma festa, dá licença. Eu também, eu tive que adotar a tal da resenha, né? E na realidade são jovens que estão muito insatisfeitos, né? Com eles mesmos, às vezes. E isso pode ser um fator, sim, embora a gente não possa ser reducionista para procurar um único fator, né? Nós temos muito isso, fulano pulou da ponte, pulou do oitavo andar. Coisa. Foi porque brigou com o namorado. Não, né? É importante que a gente saiba que tudo bem, isso pode ter desencadeado esse comportamento, mas uma série de outros aspectos estão interferindo ali, como a gente já disse, né? Que são vários. É multifatorial, não tem como você dizer que tem algo que pode desencadear o comportamento, mas não uma única razão. E a família, existem maneiras da família perceber o que está acontecendo, né? Esse isolamento, ela consegue, a partir de um profissional da saúde, porque agora com todo esse movimento do núcleo, ela vai conseguir, a partir de um profissional de saúde, ter mais clareza e ferramentas mesmo para atuar, porque muitos pais, eles vão percebendo que alguma coisa está diferente, mas não sabem nem por onde começar. Isso. E existe também essa coisa de não conseguir falar. Eu fiz uma pesquisa com jovens de pré-adolescente, e eu perguntei para eles se em casa a família falava sobre drogas e sexo. A maioria disse que não. Aí eu perguntei, mas que filme que é? Vocês assistem novela? Assistem. Que novela vocês assistem? A Força do Querer. Então a Força do Querer está ali trazendo a temática da droga para discussão, mas dentro de casa a família não fala sobre isso. Então eles se sentam, assistem a televisão, mas depois não se conversa sobre isso. Esse diálogo mediado, refletido na família, ele faz diferença? Muito, muito. Inclusive, um dos fatores de risco, principalmente entre jovens, adolescentes e jovens, é a falta de comunicação no ambiente familiar. Então, os pais, ou pela correria do dia a dia, ou por desconhecimento também, às vezes eles não conhecem, ou sim, tem uma outra coisa que é meio que um mecanismo de defesa. O pai ou a mãe, eles veem que está acontecendo alguma coisa com o filho, mas ele meio que nega, né? Isso é inconsciente, ele não consegue olhar para a situação claramente e dizer, não, pera, que tem alguma coisa que não está certa aqui, ele está muito isolado socialmente, o rendimento na escola não está legal, eu não tenho visto mais a visita de amigos, de repente está até usando alguma substância. Então os pais às vezes eles por uma falta de condição até emocional desses pais de ver aquela situação e lidar com isso. E também de fazer a transição de geração. Também. Né? A transição de geração. Quando nós fomos jovenzinhas de 16, 17 anos, a relação familiar era uma. Sim. Hoje nós temos filhos, né, adolescentes, a relação é outra. Então não adianta eu olhar e conversar e tratar meus filhos, seus filhos, com o olhar que as nossas mães nos trataram. É diferente, é uma outra geração. Eu percebo muito isso. Os pais insistem hoje em repetir a fórmula dos pais. E não cabe mais, né? Mais. É outro momento, já não tem como querer que a coisa seja como ocorreu lá atrás, né? E eu penso assim, que os profissionais de saúde, principalmente da atenção básica, né, têm um papel importante também na orientação desses pais. E a escola também, querendo ou não, a escola também pode ser um suporte,
né, para esses pais. Então, para isso, esses professores também têm que estar preparados. E aí, quando a gente fala em medidas preventivas, a escola é um espaço em que deve ser trabalhado com docentes, com alunos, né, sobre a questão do suicídio, a importância da comunicação no ambiente familiar, e aí chamar esses pais para dentro da escola para também discutir junto. Isso é uma medida de prevenção bastante importante. Os números no mundo e no Brasil, eles são parecidos? Não. O país... Essa coisa de países, a gente tem muito essa informação, não sei se é do imaginário popular, eu já li alguma coisa que diz assim, países mais cinzentos, então países mais ensolarados. Tem alguma coisa a ver também com essa sensação? Tem alguns estudos que mostram que no inverno a taxa de suicídio aumenta, justamente por essa questão cinzenta, às vezes o próprio isolamento, né? A pessoa fica muito em casa, poucas relações, e isso pode trazer tristeza e tudo mais. Agora, em termos de números, a Ásia tem a maior taxa de suicídio do mundo. Sempre que nós falamos em suicídio, taxas, a gente coloca o número de casos por 100 mil habitantes. Né? Então, só para você ter uma ideia, a Ásia tem 17,4, 17,7, não sei, de casos para cada 100 mil habitantes. A Europa vem em segundo lugar com 12 casos para 100 mil e o Brasil está com 5,5 casos. Então, não se você for olhar, a Ásia é bem maior. No entanto, mas tem aumentado esse número ou não? Tem aumentado. Bem interessante isso, por quê? Em alguns países, tem 172 países que são membros da Organização Mundial de Saúde. Desses 172 países, 83, em torno de 48%, houve um descenso das taxas, que variou de 10% até 26%, dependendo do país, das regiões, porque é muito diferente por regiões. Por quê? Muito provavelmente pelas medidas preventivas que têm sido realmente implantadas, melhora no sistema de atendimento, tanto da atenção básica, que é a porta de entrada, como a atenção secundária, e principalmente a consciência da população em relação à temática. Então, houve um descenso, um decréscimo. Já no Brasil, eu estou falando isso no ano de 2002 a 2012, no Brasil nós tivemos um aumento de 10%. Então, assim, por quê? Medidas preventivas são inexistentes, embora a gente tenha... Políticas públicas relacionadas ao tema. Né? Poucas ainda. Né? Nós temos uma diretriz que foi elaborada em 2006. No entanto, um plano nacional para o suicídio também começou a ser elaborado, mas essas medidas não têm sido realmente efetivadas e implementadas, né, por estados. E isso pode contribuir para que esses números estejam aumentando aqui no Brasil. Então, para finalizar, Setembro Amarelo. A gente está vivendo esse mês de Setembro Amarelo, mas o que você diria para quem está nos assistindo para que ele tenha realmente eficácia, tenha abrangência, para que a prevenção realmente aconteça? O que cada um pode fazer para colaborar com essa campanha? Primeira coisa é olhar para a realidade do suicídio, que é o objetivo primeiro do Setembro Amarelo, né? Olhar, conversar, falar sobre, ler fontes confiáveis, né? E falar abertamente sobre isso. Desmistificar. Desmistificar. A gente precisa... o suicídio hoje é como se fosse a AIDS há uns anos atrás, o câncer, né? Eles sofreram também com isso no início, hoje isso já não é tão criticado, já não há tanto preconceito como tem hoje para o suicídio, que a gente entende que é a insegurança das pessoas, às vezes, se depararem com a situação e não saber lidar com aquilo. Meu pai, agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou conduzir isso? Falar sobre o tema, ele vai atuar para evitar. Sempre. Falar sobre o tema é a melhor solução.